Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje sobre o estudo de triângulos, nós vamos trabalhar a desigualdade triangular. É importante que vocês estejam com o livro aberto no capítulo 13, páginas 236 a 238. Então, vamos à nossa aula. Bom, então já que vamos falar sobre desigualdade triangular, antes da gente começar a nossa aula, eu quero que vocês me respondam. É possível construir um triângulo com qualquer medida? Abra um caderno de vocês e responda sim ou não. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? E aí, conseguiram pensar um pouquinho? Bom, então vamos à nossa aula e vamos verificar quem acertou. Se é possível construir um triângulo com qualquer medida ou não. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje vamos trabalhar três pontos interessantes para entender a desigualdade triangular. Então, como lá em matemática, né, no estudo da álgebra, a gente está trabalhando a desigualdade de equações. Então, aqui a gente também vai trabalhar no sentido de desigualdade, porém com triângulos. Desigualdade é aquilo que não é igual, tá? E aí essa desigualdade, ela vai ter dois sentidos diferentes. Algo pode ser maior ou menor do que alguma coisa, tranquilo? Então, primeiramente, vamos trabalhar a desigualdade triangular, a condição de existência de um triângulo, ou seja, verificar se é possível construir um triângulo com qualquer medida, e depois a gente vai trabalhar a construção desse triângulo, tá bom? Então, vamos começar aqui pela desigualdade triangular. Bom, a desigualdade triangular nos diz quando um conjunto de três números podem ser medidas dos lados de um triângulo. Então, nós vamos ter aí um triângulo, ele tem três medidas, né? E a gente vai verificar se é possível que, com qualquer medida que a gente tiver como condição, é possível obter aí os lados desse triângulo. Então, veja só. Em todo triângulo, ao maior lado opõe-se o maior ângulo e vice-versa. Como assim? Observa aqui esse triângulo. Eu tenho um triângulo com os pontos aqui, ó, A, B e C. Eu tenho os lados desse triângulo. Tem o lado A, tá, o A minúsculo, o lado B, o B minúsculo, e o lado C. E tem os ângulos desse triângulo. Pela informação de desigualdade triangular, nós temos que o lado A, que é esse lado aqui, ele vai ser maior ou igual que o lado B. Por que maior ou igual? Porque nós temos aí, gente, diferentes tipos de triângulo. Nós temos o triângulo isósceles, o triângulo escaleno, o triângulo equilátero. Se fosse A igual a B, significaria que esse triângulo seria isósceles, porque eu teria dois lados iguais. Por isso que a gente coloca maior ou igual, tá bom? Então, o lado A vai ter que ser maior que o lado B. A vai ser maior ou igual que o lado B. Assim como o lado B vai ser maior ou igual que o lado C. Então, a condição aqui, a desigualdade triangular, opõe-se nesse sentido, de que um lado vai ser sempre maior do que o outro. Maior ou igual, porque também depende do tipo de triângulo. Se e somente se, é o que representa esse símbolo, o ângulo A, ou seja, esse ângulo aqui, for maior ou igual que o ângulo B e for maior ou igual que o ângulo C, ou seja, o maior ângulo que nós temos aqui desse triângulo é o ângulo A. Ele vai ser maior que o ângulo B e maior que o ângulo C.
porém maior ou igual. Como eu já falei, depende muito do tipo de triângulo. Se fosse um triângulo equilátero, todas as medidas aqui dos ângulos seriam iguais, né? 60, 60 e 60. Tá? Então, por isso que essa relação aqui sobre a desigualdade triangular fala que deve ser maior ou igual, tá bom? Então, observa que o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Ó, o maior lado aqui não é o lado A, ele está oposto ao maior ângulo, que é o ângulo A. Entenderam? Então, nós vamos trabalhar no sentido dessa desigualdade, trabalhar os lados e os ângulos, tá bom? Para construir um triângulo, não podemos utilizar qualquer medida, tá? Então, nós vamos entender aí a condição de existência de cada triângulo em relação à desigualdade triangular. Bom, então, vejamos aqui agora a condição de existência de um triângulo. Para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados, seja menor que a soma das medidas dos outros dois. Como assim? Então, vamos pegar aqui o nosso triângulo do exemplo anterior. Nós vamos ter, gente, que cada lado desse triângulo deve ser menor que a soma dos outros dois. Então, isso aqui é importante. Eu vou até destacar para vocês, ó. Cada lado do meu triângulo deve ser menor que a soma dos outros dois. Como assim? Se eu levar em consideração o lado A vai ter que ser menor que a soma dos outros dois lados que sobraram. Quem são os outros dois? B mais C. Então, a medida do ângulo A vai ter que ser menor do que a soma das outras duas medidas. Se eu pegar como referência o lado B, que é esse lado aqui, ou seja, o lado B vai ter que ser menor que a soma dos outros dois lados que sobraram, no caso A mais C. E se eu pegar como referência o lado C, a medida desse lado C vai ser menor que a soma dos dois outros lados que sobraram, que foi A mais B. Então, aqui é a condição de existência de um triângulo em que nós trabalhamos aqui com o método algébrico. Tá? Vamos trabalhar aqui necessariamente com a desigualdade entre esses números, tá bom? Vejamos um exemplo. Olha só. Através do método algébrico, nós vamos verificar se é possível construir um triângulo com essas medidas. Olha a pergunta. Verifique se é possível construir um triângulo com as seguintes medidas. Vamos aqui para a letrinha A. Bom, eu sei que para construir um triângulo, uma das medidas tem que ser menor do que a soma das outras duas. Então, vamos pegar aqui como referência o lado que mede 14. Ó. 14, que é o maior lado, vai ter que ser menor que a soma dos outros dois lados, que é 10 mais 8. Tá? Assim como, vamos pegar outra medida como referência, sei lá, o lado que mede 10 vai ter que ser menor que a soma dos outros dois lados, que no caso vai ser 14 mais 8. Assim como, vamos pegar outra medida como referência, no caso a medida aqui de 8 centímetros. Vai ter que ser menor que as outras duas que restaram, que no caso vai ser 14 mais 10. Pronto, montamos aqui as nossas três desigualdades. Agora, vamos verificar se elas são verdadeiras, tá? Olha só, para essa minha primeira desigualdade aqui, 14 é menor que 10 mais 8? Bom, gente, 10 mais 8 dá 18, não é isso? Eu vou até colocar os valores aqui do lado, ó. 10 mais 8, isso daqui vai dar 18. Aí você analisa. 14 é menor que 18? Sim. Então, para essa primeira desigualdade aqui, a minha situação se verifica, tá? Agora aqui, ó, na segunda desigualdade, eu tenho aqui 10
é menor que 14 mais 8? Bom, 14 mais 8 dá 22, não é isso, gente? Vou colocando os resultados aqui para vocês, ó. 14 mais 8, isso daqui dá 22. Aí, vamos analisar aqui, ó. 10 é menor do que 22? Sim. Então, nesse caso aqui, minha situação também se verifica. Agora, vamos para a terceira situação em que a gente pegou a medida que mede 8 centímetros como referência. 8 é menor do que 14 mais 10? Bom, 14 mais 10, fazendo aí a soma, isso aqui dá 24, não é isso? 24. Aí, vamos analisar. O número 8 é menor que 24? Sim. Por essa condição de existência se verifica. Pronto, gente. Então, analisamos aí em todas as situações em que a gente pega todas as medidas como referência. Ou seja, a medida que você vai pegar como referência vai ter que ser menor do que a soma das outras duas. Nesse caso aqui, ó, todas as medidas se verificam. Se verificam, sim, com essas medidas aqui eu consigo fazer um triângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, sim, né? Colocar um certo, sim, se verifica. Tá bom? Agora, vamos analisar a letra B com essas medidas aqui. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que você for verificar o método algébrico, tá? A condição de existência do triângulo, você não precisa analisar todas as condições. Nós estamos analisando aqui todas as condições a critério de que você possa entender que é assim que se trabalha pela definição. Mas você pode fazer o seguinte: pega sempre a maior medida como referência. Se ela se verificar, todas as outras também vão se verificar, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui da letra B, quem é a maior medida aqui? Não é 7? Então, ó, eu vou pegar o número 7, tá? 7 vai ter que ser menor que a soma das medidas das outras duas. Então, 4 mais 2. Pronto. Analisa essa medida aqui. Ó, fazendo a soma aqui, 4 mais 2 dá 6, não é isso? Então, vamos colocar aqui que esse resultado aqui vai ser 6. Aí, você analisa. 7 é menor do que 6? Olha o caso que tu está analisando. Eu vou até escrever aqui para vocês. 7 é menor do que 6? Não, né, gente? Isso daqui não se verifica. 7 vai ser maior que 6. E aí, não precisa nem você analisar, pegar as outras medidas como referência. Se você fosse, ó, vamos pegar aqui o número 4 como referência. 4 é menor do que a soma de 7 mais 2? Sim, né? 7, 8, 9, isso aqui vai se verificar. 2 é menor do que 7 mais 4? Sim, nesse caso também vai se verificar se a gente pegar o número 4 e o número 2 como referência. Porém, como uma das medidas não se verificou, aqui não vai existir, não vai ter isso, não vai existir o meu triângulo. Entenderam? Então, é assim que vocês vão fazer para trabalhar, através do método algébrico, se existe ou não triângulo, tá? Aqui, ó, eu peguei todas as medidas, mas você pode pegar somente essa primeira aqui. Vou até selecionar para vocês, porque quando vocês forem fazer, você pode trabalhar somente com essa primeira aqui. Por que que eu estou destacando essa primeira aqui? Porque essa daqui, gente, é onde eu tenho a maior medida do lado do meu triângulo, tem que ser menor do que a soma das outras duas. Por essa verificação aqui, as outras também se verificam, tá bom? E o que seria essa condição de existência? Gente, condição é aquilo que se opõe como necessário para você realizar um fato. Então, a condição, esse fato é sim ou não. Então, essa condição de existência do triângulo vai ser isso. Com as medidas dadas, é possível construir um triângulo? Sim ou não, tá bom?
Bom, trabalhamos aqui a desigualdade triangular, entendemos que é necessário que haja aí uma verificação de condição de existência para construir o triângulo, e agora nós vamos trabalhar a construção de um triângulo. Bem, essa construção do triângulo, gente, vai ser através do método geométrico. Nós vamos utilizar aqui instrumentos de desenho, que são régua e compasso, para demonstrar a condição de existência de um triângulo, tá bom? Então, tenham aí em mãos o material geométrico de vocês, que é a régua e o compasso, e nós vamos trabalhar o mesmo exemplo com a mesma medida, porém agora com o método geométrico. E através do método geométrico, vocês também vão entender que essas medidas, elas se verificam ou não, se dá para construir ou não um triângulo, tá bom? Então, vamos aqui, ó, na letra A, 14, 10 e 8. Já verificamos pelo método geométrico que é possível construir esse triângulo aqui. Vamos ver pelo método geométrico? Vamos trabalhar primeiramente aqui essa medida, tá bom? Bom, então para construirmos o nosso triângulo, nós vamos precisar de uma régua e um compasso, tá? Também um lápis. Vou trabalhar aqui com a caneta, né, para melhorar a visualização para vocês. Mas façam essa construção de lápis. Primeiramente, vocês vão traçar aqui o maior lado desse triângulo. Como que eu sei qual é o maior lado? É só você olhar aqui as medidas. Nós temos medidas de 14, 10 e 8. A maior medida é 14. Então, essa medida vai ser a base do teu triângulo, tá bom? Então, vamos traçar aqui uma reta de 14 centímetros, ó. 0 até o 14. Pronto. Traçando essa reta, aí eu vou marcar os pontos, né? Pois aqui é um segmento de reta. Então, eu vou marcar aqui o ponto de início e o ponto de fim. Essa reta aqui, ela é de 14 centímetros, ok? Agora, você vai pegar o compasso, tá? Vou utilizar esse aqui tem uma trava, observe se o de vocês tem também. E agora, eu vou pegar a segunda maior medida, tá? Que já tá na ordem, não é isso? Decrescente. A segunda maior medida é 10. Então, eu vou abrir aqui, ó, do 0, aí eu vou dar uma abertura no meu compasso até o 10. Tá, ó, do 0 ao 10. Deixa eu colocar aqui, vou travar, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó, do 0 ao 10. Então, a abertura de meu compasso aqui tá com 10 centímetros, tranquilo? Aí, esses pontos que a gente colocou aqui, gente, eu vou chamar aqui, ó, ponto A e ponto B, tá bom? Essa abertura aqui, que eu travei de 10 centímetros do compasso, eu vou colocar aqui no ponto A. E vou fazer um arco, ó. A ponta seca do compasso, essa pontinha aqui, ó, tá? Muito cuidado com ela, porque ela é bem fininha. Você vai colocar essa ponta seca em cima do ponto A. E aí, você vai traçar um arco até encostar nessa reta, tá bom? Ó. Traça o arco, pode cortar um pouquinho. Pronto, pode tirar o compasso. Tranquilo? Agora, vamos pegar a nossa régua novamente e vamos traçar a segunda abertura, ó, fazer a segunda abertura, que é de 8 centímetros. Então, vou destravar aqui meu compasso, vou pegar aqui minha régua e vou fazer a abertura do meu compasso para 8 centímetros, ó. Trava, tá vendo aqui, ó, do 0 a 8, 8 centímetros, tranquilo? E eu vou pro meu ponto B. No meu ponto B, eu vou colocar a ponta seca do meu compasso e vou fazer o arco também, ó. Pode pegar daqui, tá bom? Pronto. Observa, gente, que houve aqui um cruzamento entre esses dois arcos. Marca esse ponto de cruzamento.
Tá aí o ponto de cruzamento, já que eu fiz A, B, então vou chamar aqui de C. Ponto C. Agora, você liga os pontos, ó. Observa aqui, ó, 10 centímetros, ó, do 0 até 10, que foi a abertura, né, do nosso arco para o ponto A. E agora, do ponto B ao ponto C, que é necessariamente 8 centímetros. Deixa eu virar assim. Ó, tá aqui, ó, com 8 centímetros, do 0 ao 8. Então, gente, observação. Se há um cruzamento entre esses arcos, significa dizer que existe o triângulo. A condição de existência se verifica e aqui a gente fez a demonstração pelo método geométrico. Tá aí o nosso triângulo. Agora, vamos verificar a condição de existência desse nosso segundo triângulo, que tem as seguintes medidas: 4 centímetros, 7 centímetros e 2 centímetros. Então, da mesma forma, primeiramente, você vai pegar a sua régua e vai traçar o segmento de maior medida. Nesse caso aqui, é 7 centímetros. Então, vamos traçar aqui um segmento de 7 centímetros, ó. Vem do 0 até o 7, tá? Traçou o segmento de 7 centímetros, agora coloca o ponto de início e o ponto final desse segmento. E eu vou chamar aqui, ó, A e aqui B. Então, esse segmento aqui é a base do meu triângulo e ele mede 7 centímetros, tranquilo? Agora, você vai pegar o seu compasso, tá? E vai fazer aqui a abertura da segunda maior medida, no caso, 4 centímetros. Então, vamos aqui na nossa régua, ó. A abertura aqui tem que ser de 4 centímetros, ó. Do 0, fechar mais um pouquinho. Do 0 ao 4. Então, vou fechar aqui, travar, né? Tá vendo aqui, ó? Do 0 ao 4, 4 centímetros. E aí, tá travado na abertura, eu venho aqui no ponto A. E vou traçar um arco com essa abertura de 4 centímetros. Ponta seca em cima desse ponto, tá? E aí, vamos fazer aqui um arco. Pode fazer até encostar na tua reta, tá bom? Pode até cruzar. Feito isso, gente, agora nós vamos fazer uma abertura de 2 centímetros, que é a nossa outra medida. Então, vou destravar aqui, vou pegar a minha régua, vou abrir o meu compasso em 2 centímetros, ó. Só mais um pouquinho, pronto, do 0 ao 2, vou travar, ó. Do 0 ao 2, 2 centímetros. E aí, vou pegar essa minha ponta seca, colocar em cima do ponto B. E aí, eu vou traçar o arco também. Pronto, pode ser meio arco, tá? Aqui é só para vocês perceberem que... Observem que os arcos, eles não se cruzaram. Se o arco, ele não se cruza, gente, então significa dizer que... Para essas medidas, não se verifica, ou seja, não podemos construir um triângulo com essas medidas. Então, aqui nesse caso, não se verifica a condição de existência. A condição de existência de um triângulo, tá? Com essas medidas não foi possível a gente construir o triângulo. Bom, e sobre aquela perguntinha lá no início do nosso vídeo? É possível construir um triângulo com qualquer medida?
Depois dessa nossa aula, de tudo que a gente estudou, a resposta é não, pois devemos verificar sua condição de existência, tá bom? Então, quem disse aí que era sim, analisa a situação, e quem disse que era não e também não sabe por quê, tá aí a resposta, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula. Trabalhamos aí duas situações diferentes, que foi a condição de existência de um triângulo através dos métodos geométrico e algébrico. E bons estudos, até a nossa próxima aula.